Bem-vindos ao Portal EUS. Quando a gente olha para o céu à noite e vê Marte, a primeira coisa que vem na cabeça é o futuro, né? Foguetes, colônias, a próxima grande fronteira. Mas no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai inverter totalmente essa ideia. E se, ao invés do nosso futuro, a gente estiver olhando para um fantasma do nosso próprio passado? Eu fico impressionada com o quanto essa é uma mudança de perspectiva, assim, brutal. E essa é a premissa de uma narrativa bem peculiar que estamos analisando hoje. Ela tem origem nos relatos de um suposto espírito marciano chamado Shipton, que foi canalizado pela médium Mônica de Medeiros. E olha, independentemente de se encarar isso como uma transmissão psíquica literal ou, tipo, uma alegoria de ficção científica profunda, os paralelos que essa história traça com a Terra são de arrepiar. Com certeza. E só para deixar claro para quem está escutando, a gente não está aqui para defender ou julgar se o relato é literal, tá? A nossa missão é extrair as ideias dessa fonte. Então, vamos começar pela base de tudo, a cronologia. Porque Marte é um pouco mais velho que a Terra, certo? Exato. Marte tem lá na casa dos 4,6 bilhões de anos. E com esses milhões de anos de vantagem, o planeta já teria passado pela, digamos, adolescência planetária que a Terra está vivendo agora. Aquela fase de muita instabilidade. Isso, muita instabilidade. O relato descreve um Marte antigo e vivo, sabe? Com rios caudalosos, muita biodiversidade e uma vegetação que era avermelhada por causa da alta concentração de ferro no solo. Nossa, flora avermelhada, que imagem louca. Pois é, mas essa sociedade, que era riquíssima, entrou em colapso total porque o avanço científico simplesmente engoliu o desenvolvimento espiritual deles. Espera, como assim engoliu? Porque a gente tende a achar que entregar tecnologia de ponta para uma civilização é sempre bom, né? Na teoria, sim. Mas entregar tecnologia sem base moral é como dar as chaves de um carro esportivo na mão de uma criança. O gatilho principal da ruína deles foi o medo absoluto da morte. Esse pavor fez a sociedade apostar todas as fichas no materialismo. Eles chegaram a focar pesadamente em clonagem para tentar burlar o fim do corpo. E o mais bizarro, o relato menciona que o governo começou a saturar a própria atmosfera com metais pesados. Metais pesados na atmosfera. Mas para quê? Isso soa literalmente como um suicídio ecológico programado. Era uma tática de controle, brutal, sabe? A ideia era que inalar isso constantemente atuaria direto no sistema nervoso central e em glândulas como a pineal. Eles queriam, de propósito, bloquear fisicamente a percepção expandida e a mediunidade da população. Caramba! Então eles envenenaram a biologia para matar a intuição? Exatamente. Queriam uma sociedade puramente racional, focada no consumo e na sobrevivência. Muito mais fácil de controlar. Mas focar só na ciência cartesiana e ignorar totalmente a lei da causalidade é como construir um arranha-céu de 100 andares sem cavar fundação nenhuma. Na primeira tempestade, a estrutura inteira cai sobre si mesma. E a tempestade inevitavelmente veio, né? A falta dessa base ética transformou as ferramentas de progresso em armas. Eles entraram numa guerra devastadora, usando arsenais biológicos, químicos, nucleares. O resultado direto foi a destruição quase total da atmosfera e a morte de cerca de 7,3 bilhões de marcianos. Eu fico chocado com esse número. 7,3 bilhões é basicamente o tamanho da nossa população global até ontem. Mas me tira uma dúvida. A elite que estava lá no poder e apertou os botões, eles simplesmente aceitaram o fim do mundo sentados? Claro que não, né? A elite tentou comprar a própria fuga. Eles iniciaram projetos espaciais colossais, o que o relato chama de Projeto Terra, com a intenção de transferir os privilegiados para cá. Olha só! E, ao mesmo tempo, cavaram túneis gigantescos e construíram megacidades subterrâneas blindadas para se esconder do apocalipse que eles mesmos causaram lá na superfície. É impossível não rir de nervoso com essa ironia cósmica. A gente abre as notícias hoje e vê bilionários construindo foguetes particulares com pressa, fazendo bunkers de luxo caso a sociedade entre em colapso,
Será que essa galera tá só, copiando um manual de sobrevivência marciano que na prática deu muito errado? O padrão é assustadoramente familiar. É a ilusão de que a tecnologia sozinha pode isolar quem tem poder das consequências da própria ganância, sabe? Mas a narrativa do Shipton não termina na extinção total. Aparentemente tem uma reviravolta profunda nesse subsolo de Marte. Tem sim. Os sobreviventes que ficaram encurralados nessas profundezas fraturadas do planeta, onde ainda existem alguns bolsões de água e atmosfera, passaram por uma reinvenção forçada. Segundo as fontes, hoje eles estariam vivendo um estágio de regeneração plena, totalmente focados na fraternidade. E mais louco de toda essa história é o mecanismo que eles usam para manter essa paz. A chave é a reencarnação. Mas com uma diferença gigante da forma como a gente entende isso aqui na Terra, né? Uma diferença fundamental. Lá, eles não nascem com aquele apagamento total de memória que a gente chama de véu do esquecimento. O cérebro e o espírito deles retêm as memórias de vidas passadas. Uau! Eles lembram dos erros anteriores e principalmente da dor lancinante das guerras. É literalmente deixar um bilhete de aviso para si mesmo no futuro. Eu imagino quanto reter essa memória dolorosa acelera radicalmente a maturidade de toda uma espécie. Exato. A retenção desse trauma coletivo corta a prepotência pela raiz. É a lembrança visceral da dor que impede a violência de renascer, porque ninguém quer passar por aquilo de novo. Então a grande lição para nós fica bem clara. A humanidade terrestre está exatamente nessa mesma encruzilhada. Evitar a repetição do destino marciano depende da gente criar uma massa crítica de pessoas que rejeitem essa violência antes que o nosso ecossistema vá para o espaço. Isso mesmo. Esse é o alerta final. O nosso destino tá aí, escrito na poeira do nosso vizinho. Pois é. Fica o aviso e, bom, para quem está acompanhando esse bate-papo, eu deixo um pensamento final provocativo para martelar na cabeça hoje. Se a civilização da Terra colapsasse hoje, quais memórias de vidas passadas a gente imploraria para lembrar na próxima encarnação, só para garantir que faríamos tudo diferente? Gostou do conteúdo? Inscreva-se e compartilhe.